a presença super especial da Babi, da Thaís, do podcast Outras Mamas. Uhul! Super animada. E é isso, vocês podem se sentir super à vontade para interagir no chat. E a gente vai ter esse momento inicial, mas a partir das 8 horas, por aí, vai ter um espaço para interagir e perguntas. Então, super à vontade. Todos em casa, sabe? E a gente viu aqui que é todo o Brasilzão, né? E nesse primeiro momento, eu quero chamar a Ana Rosa, que é a nossa coordenadora do GT maravilhoso, planetário, GT Gênero. Vem cá, Ana Rosa! Oi, gente! Muito feliz com esse bate-papo que vai acontecer hoje. Quero parabenizar o nosso grupo de estudos, primeiramente, pela mobilização incrível para acontecer essa necessidade tão grande que a gente tem de conversar sobre essa temática que, para a gente, é tão explícita e necessária aqui dentro do Engaja. A gente está começando a navegar por novos lugares para fazer tudo isso acontecer e a gente está começando a se arriscar para trazer isso tudo para cá hoje, né? O Engaja Mundo, como a maioria da galera que está por aqui talvez saiba, outros não, é uma organização de liderança jovem. Então, a gente está aqui para lutar para o nosso desenvolvimento, para lutar pelo desenvolvimento que a gente acredita para o mundo. E, acima de tudo, dentro do GT Gênero, nós lutamos para entender quem são as pessoas que estão no mundo, o que é que tem por detrás delas e assim vai. E o que elas representam para tudo isso e o que o mundo representa para elas. Então, vamos lá, que hoje a gente vai arrasar muito e vamos tocar esse papo. Quero agradecer a todas as convidadas que vieram hoje do podcast para conversar com a gente. E as meninas vão tocar. Parabéns desde já! É isso, gente. Primeiramente, ela já falou bastante sobre o que é o Engaja Mundo, está passando aqui um slide para vocês verem, mas é isso, Engaja essa rede de lideranças jovens, com jovens de todo o Brasil, de 15 a 29 anos. Se você não é do Engaja, mas está nesse perfil, depois entra no site para também participar, tem espaço para você. E quem quiser saber mais, qualquer coisa, depois fala com a gente por e-mail. E gênero é uma das nossas pautas e a gente está presente tanto nesses bate-papos que a gente faz aqui no GT, mas também em cursos que a gente está promovendo, como Beabá de Gênero, que vem por aí, a Parada Não Para, que foi super massa, e continua, a Parada Não Para, continua, gente, além de conferências, e é isso aí. E pode passar, tá? E o slide. Isso que eu ia falar aqui é meio que algo que também liga com, além do tema, que liga Engaja Mundo e o podcast Outras Mamas, porque a gente também tem um podcast que trata sobre diversos assuntos jovens, e que é o Pimenta para Jovem Refresco, e ele conta sempre com a participante Ju Pimenta, que na verdade é diversas pessoas que podem ser Ju Pimenta. É uma personagem sem gênero definido, pode ser qualquer um, pode ser até você, se você quiser participar depois, entre em contato também. E aqui tem o QR Code para você ficar por dentro e ouvir os podcasts que já foram produzidos. E agora a gente pode falar do nosso bate-papo maravilhoso de hoje, que é Dono de Quem? Como as violências contra mulheres e animais se interligam. Vocês sabem? Vocês já têm alguma ideia? Qualquer coisa, já deixem no chat aí o que é que vocês acham. Vocês já conhecem esse assunto? Já tinham pensado sobre isso? A gente vai ter um espaço muito bom hoje para refletir sobre essa temática. Mas por que a gente está falando sobre isso? No começo do mês, a gente teve o Dia dos Animais. E amanhã é o Dia contra a Exploração da Mulher. Então, super, tipo, perfeito esse tema
que trata essas duas temáticas tão importantes para a gente falar nesse mês de outubro, né? Animais e mulheres. E o que é que tem a ver? A gente vai conversar sobre isso. E para falar sobre isso, a gente chamou as convidadas super especiais, a Babi e a Thaís, do podcast Outras Mamas. Uhul! Elas são maravilhosas, gente. Depois procura lá no Spotify, e também nas redes sociais, viu? São maravilhosas. E é isso. Vocês querem se apresentar, meninas? Oiê, tudo bom? Todo mundo me ouvindo? Legal. Gente, eu sou a Bárbara Miranda. Eu, junto com a Thaís, que já vai se apresentar, formamos Outras Mamas Podcast. A gente começou esse podcast no começo de 2018. E foi logo depois a gente ler um livro chamado A Política Sexual da Carne, que a gente vai falar já, mais pra frente, o que é esse livro, qual é a relação entre todas essas opressões. Mas eu sou formada em desenho industrial, que é design hoje em dia, né, pela UNB, e trabalho com comunicação desde então, principalmente coisas culturais. Então, o podcast para mim veio como uma coisa natural. Quando eu conheci a Thaís, em 2017, ela me convidou para fazer. E é isso. Tá? Oi, boa noite todo mundo, muito feliz de estar aqui. A gente sempre fala que nesse ano foi tão difícil a gente fazer encontros presenciais, quer dizer, só rolou até comecinho de março, que para a gente é sempre muito bom encontrar pessoas de outros cantos. Eu vi que tem gente do Brasil inteiro aí, então essa é a maneira da gente continuar em contato com as pessoas e ouvir. Então acho que essa oportunidade para a gente ouvir vocês também. A gente já fala demais, a gente vai falar um pouquinho, a gente quer muito, muito, muito ouvir vocês e a gente trocar mesmo. Então, meu nome é Thaís Goldicone, eu moro aqui em São Paulo, eu nasci no interior, em Campinas, e eu também sou formada em comunicação. Meu sonho sempre foi trabalhar em televisão, em cinema, mas na parte artística, e aí eu fiz isso, eu fiz o Unesp no interior lá em Bauru, e aí eu vim para São Paulo para trabalhar em cinema e televisão. E aí, em 2016, eu me tornei vegana, né, do dia para a noite, assim, eu nunca tinha sido vegetariana ou volacto nem nada. Foi uma mudança bem drástica e bem importante na minha vida. Foi a partir de umas reflexões sobre o que eu acreditava para o mundo, o que eu queria para o mundo. E aí eu assisti uns documentários e tomei a decisão, assim, de bate-pronto. Acho que foi no momento que eu estava mais fragilizada, eu tinha quebrado o pé, sabe aquele momento que passa a sua vida toda, você reflete o que está acontecendo. Eu estava isolada em casa, eu tive meu próprio isolamento em 2016, e aí eu me tornei vegana, e a partir daí muita coisa aconteceu de mudança. O feminismo ele já existia na minha vida, mas eu acho que ele só ganhou corpo e forma quando o veganismo veio junto. E a partir da leitura desse livro maravilhoso, que a gente vai falar bastante dele, que acompanha a gente, a história minha, da Babi, e de muitas mulheres, muitas feministas e muitas veganas desde então, que é a Política Sexual da Carne. E aí, depois de ter lido isso, eu tive essa ideia. Eu preciso falar desse livro com alguém, eu preciso de alguma coleguinha para desabafar sobre esse livro, para a gente trocar, porque é muita informação, minha cabeça explodiu, assim. E aí eu conversei com a Babi, ela estava lendo, e aí a gente teve a ideia de fazer o podcast, e assim foi lançado Outras Mamas em 2018. 2018, abril de 2018. Foi isso, e a gente segue desde então. A gente começou falando do livro, foram 9 episódios destrinchando cada capítulo, essa ideia inicial que a gente quer falar com vocês mais tarde, né? Que a princípio, para quem nunca ouviu, parece uma coisa bem doida. Como assim elas estão querendo, né, fazer uma ligação? Existe uma ligação entre feminismo e veganismo? Existe uma ligação entre o consumo de carne e o machismo, né? Qual que é essa ligação? Então, a partir desse monte de elementos, a gente foi fazendo vários episódios. Então, uns episódios são mais ligados ao feminismo, outros mais ligados ao veganismo, outros de práticas, né, alimentação, terra, vários assuntos, mas sempre com esse nosso horizonte, que é pensar um veganismo e um feminismo conectados aí. Acho que é meio por aí, de apresentação é meio por aí. E agora
Eu queria chamar a Mangaí para se apresentar e a Thay e a Joyce, se puderem também, porque a gente está construindo em conjunto e elas colaboraram horrores para esse dia estar acontecendo. Fala aí, Manguinha, depois fala Thay, Joyce, digam seu oi e se apresentem. Oi, gente. Acredito que estão me ouvindo bem, se não, escreve aí, eu vou me atentar. Eu me chamo Mangaí, eu sou indígena do povo Pataxó Rãrãe, eu estou falando daqui do Recôncavo da Bahia, e para mim é uma honra tá ouvindo, né, essas duas mulheres aí que estão tocando essa iniciativa para lá de importante, né? Me identifico muito com o tema, né? Isso me desperta a pesquisar mais sobre. Sou estudante de medicina veterinária e dentro do meu próprio curso eu vejo essa necessidade de se falar mais, né, sobre essas interconexões, né, entre temas e, enfim, compreender, né, saúde animal como também saúde pública, né, segurança pública. E eu acredito que o debate hoje, a conversa de hoje vai somar muito e contribuir. Thay, Joyce. Oi, gente, boa noite. Sou Tayane, sou aqui do Rio de Janeiro. Faço parte do GT de Gênero, do Engajamundo. Ponto focal do time de estudos, que foi o time que começou a puxar esse grupo de estudos, né? A gente chama aqui dentro do Engaja de estudos, de GE, porque a gente acredita mesmo nessa construção coletiva do saber, né? Do conhecimento. Então, chamar de grupo de estudo define um pouco melhor o que a gente quer construir com essa conversa. A gente espera que seja, de fato, um grande grupo de estudo, uma grande troca de conhecimentos, enfim. Estou muito feliz, estou bem orgulhosa da gente estar aqui hoje. E é isso, passo a palavra para a Joyce, enfim, se ela quiser se apresentar. Se bem que eu acho que a Joyce estava com problema no microfone dela. Joyce, qualquer coisa você, se conseguir ligar o microfone, você liga, mas se não, você pode falar pelo chat, mas se ligar é maravilhoso. Acho que ela não está podendo conectar, amiga. Mas pode tocar. Ela colocou no chat que tem problema, mas o nome dela é Joyce, tem 24 anos, é de Russa, Ceará, e estuda psicologia. Ela chegou no Engaja há pouco tempo e esse GE é tudo para ela. Uhul! Pois as meninas das outras mamas estão sendo essenciais para ela na transição para o veganismo. E desculpa pelo áudio, mas sem problemas. Joyce é uma pessoa maravilhosa, gente. Foi quem fez esse slide que vocês viram. E é isso. Eu passo a palavra para a Thaís e para a Babi. Vocês estão livres para tocar sobre o tema. Quer começar, tá, ou não? Eu posso começar. Bom, a Thaís já falou um pouquinho de como que foi a descoberta dela, né, do veganismo, o processo dela do veganismo, como isso auxiliou ela a chegar ter um feminismo muito mais forte. Comigo foi mais... Babi, começou a chiar um pouco o microfone. Agora tá funcionando? Agora tá. Eu passei por um processo muito semelhante, mas em tempos diferentes da Thaís, de descobrir o feminismo, começar a estudar e depois acabar indo para o veganismo, mas o meu processo do veganismo foi um pouco mais lento que o dela. Mas uma das coisas que a Carol J. Adams, que é a autora desse livro, da Política Sexual da Carne, fala logo no começo do livro eu achava que o meu feminismo tinha pouca coisa a ver com o meu vegetarianismo, que ela usa esse termo no livro, né? Ou pelo menos era isso que eu pensava. E aí ela vai relatar essa história dela, que eu acho que muitas mulheres, principalmente, se identificam com esse processo. E eu acho sempre importante a gente começar com essa história dela, porque é essa identificação primeira, né? A Carol, ela teve uma experiência de passar pelo feminismo já desde a época da faculdade. Ela estudou teologia, mas morou numa... como que chama? Junto com várias outras feministas durante a faculdade, e ela começou a lidar, depois que ela saiu da faculdade, com casos de violência doméstica.
E ela sempre é uma república. Obrigada. Alguém colocou no... Minha memória tá bem ruim, gente. Eu tô esquecendo várias palavras agora. Mas, enfim. Ela começou, depois da faculdade, ela e o marido dela começaram a fazer tipo uma linha para que as mulheres ligassem para eles e relatassem se estivessem sofrendo alguma violência doméstica e eles pudessem acolher essas mulheres. Nisso, durante as ligações, ela já começou a fazer as primeiras ligações, né? Muitas mulheres relatavam que se sentiam como um pedaço de carne, que eram tratadas como um animal, que eram tratadas como um pedaço de carne, e ela começou a fazer essa ligação, mas ainda não tinha observado para a própria alimentação. Nisso, eu vou falar errado, talvez. Mataram o pônei dela. Falei certo, Thaís? Que eu sempre falo errado. Aí, falei certo. Mataram o pônei dela um dia e ela ficou desesperada. E dias depois ela foi comer um hambúrguer e foi a primeira vez que ela se deparou com este fato e se perguntou qual a diferença entre esse hambúrguer, que é uma vaca, que eu estou comendo, e o meu pônei que morreu há 2 semanas atrás. E aí que ela começa a estudar, e ela passa 15 anos da vida dela estudando todas essas relações, desde as ligações das mulheres que estavam sofrendo violência doméstica, até a violência que os animais sofrem dentro da nossa sociedade. E ela vai relatando isso, esses 15 anos de estudos nesse livro, que é a Política Sexual da Carne. Acho muito massa que ela começa o livro com essa história dela e esse processo, né? Porque quando a gente quer falar sobre as causas que tocam a gente, né? A gente que tem um posicionamento que quer ver essa sociedade transformada, quer propor um outro tipo de organização e que a gente viva numa harmonia, sem violência, enfim, a gente começa a pensar as coisas que atravessam a gente. Então, a gente, enquanto mulher, pelas questões da violência de gênero, e se a gente fala em questões, se a gente vai falar em mulheres negras, a questão de gênero e raça. Então, a partir das experiências dela, e aí a gente se identifica muito, porque é a partir daí que a gente começa a elaborar o nosso caminho de luta e o nosso caminho de transformação, através das primeiras coisas que tocam a gente. Nesse sentido, o feminismo é uma associação mais direta que a gente faz enquanto mulheres nessa sociedade, porque a gente sempre vai ter uma experiência para relatar, uma história, uma vivência, e aí o veganismo ele vem como uma coisa de fora, né? Porque não é uma violência sofrida pela gente, não é uma violência que a gente consegue muitas vezes ver, né? É muito naturalizada dentro da nossa sociedade. Então, para que aconteça esse link, né? Que aconteça essa observação, ou você tem já uma visão muito diferente, muito sensível às coisas, que existem crianças que têm uma visão, né, mais sensível sobre as coisas ao redor, mas, de repente, alguma coisa, algum acontecimento, alguma ficha, algum estalo que acontece na sua vida para você olhar para essa ação. Isso não é por acaso, a Carol vai chamar no livro, ela usa um termo, que é o termo que vai acompanhar ela durante o livro todo, que é o termo de referente ausente. O que ela chama de referente ausente é aquilo que a gente consegue naturalizar dentro da nossa sociedade, a gente consegue que aquilo pareça natural, pareça sempre foi assim, pareça todo mundo faz, para que a gente não questione, para que a gente não olhe o que está por baixo daquele grande pano que é colocado durante toda a nossa existência. Então, para que exista o consumo da carne do jeito que ele é hoje, dos moldes que ele é hoje, pensando na indústria, pensando em toda a violência, toda a exploração, não só dos animais, como da terra, como do meio ambiente, como da questão indígena, isso precisa ser mascarado. E esse é o referente ausente. Então, existe uma referência do bife, do prato, com o animal, mas ela está ausente naquele momento da alimentação, para que a gente não consiga fazer essa associação, porque se isso fosse exposto, né, a gente não naturalizaria assim, né? Então, a gente consegue caminhar para um consumo de carne mais, vamos dizer assim, integrado à natureza, com outro tipo de relação que existiu lá atrás na história da humanidade, e a gente naturaliza de uma maneira para a gente acreditar que é a mesma relação que a gente tem hoje, com a relação da indústria, com a relação da agropecuária, proporcionada pelo capitalismo. Então, ela vem trazendo esse termo, né? Esse referente ausente, e fazer isso que a gente está fazendo aqui hoje, gravar podcast todas as semanas,
todo trabalho militante, ativista, todo trabalho de conscientização, de educação, de troca, é um trabalho de fazer com que o referente seja presente, fazer com que a gente lembre, ao menos que a gente saiba o caminho das coisas que a gente convive, que a gente relaciona e que a gente consome. Então, a partir dessa relação posta à mesa, vamos dizer assim, a partir desse conhecimento que você sabe o que está no seu prato, que você sabe o que você comprou, que você sabe o que você desejou, né? Porque essa questão ela é tão impregnada que ela não está só no ato final, que seria o ato de comer, de comprar, mas ela está antes, ela está nos nossos desejos, né? Ela está no que a gente acredita que a gente sonha, o que a gente acredita que a gente quer para a nossa vida, o que a gente quer para a gente, a questão saúde, a questão da publicidade. Então, todos esses processos faz com que a gente acredite que não tem jeito, não tem outro caminho, é assim. A sociedade é assim. Então, quando você desperta para um será que precisa ser assim? Será que não existe outra maneira? Ou, como será que isso chegou até mim? Como será que esse bife se tornou um bife? Como será que essa bolsa se tornou uma bolsa? Da onde veio? Para onde vai? Essas perguntas são perguntas que crianças fariam, né? Mas que a gente vai silenciando essas perguntas pela normatização da nossa sociedade e por tantas outras questões. Então, acho que esse livro é um grande será, né? É um grande... E se a gente pensasse, se a gente descobrisse, se a gente olhasse por outro ângulo, como a gente se relaciona e como a gente se alimenta e como a gente, enfim, como a gente vive nessa sociedade. Então, esse livro foi um grande ponto de partida para a gente questionar todas essas estruturas e, a partir daí, e sempre, a tudo que é posto para a gente, desde sempre, a gente vai pensar, será? E se tiver uma outra maneira? Né? Acho que é por aí. Sim, e ela, a partir desse conceito de referente ausente, que a Carol vai desenvolver ao longo do livro, mas ela logo no começo já joga ele assim para a gente começar a entender o que significa o referente ausente, como a Thaís explicou. Ela vai explicando todos os processos que são passados com a carne, por exemplo, que é desde a objetificação do animal, né? Entender que aquele animal não é um ser vivo com individualidade própria, mas é um ser que pode ser consumido, a fragmentação desse animal, então a gente está falando de um processo industrial mesmo, de cortar, de retalhar esse animal, e o final, a etapa final, que é o consumo, e ela vai explicar como que isso acontece com as mulheres também. Então a gente tem uma sociedade que já está mudando, ainda bem, mas que a mulher ela é objetificada, ela é fragmentada, então a gente tem vários exemplos, principalmente na publicidade tínhamos, né? Hoje em dia nem tanto. Eu imagino que tem muitas pessoas muito novas aqui e talvez não tenham vivido as publicidades dos anos 80, ali dos anos 90, como que eram as propagandas de cerveja, enfim, né? A mulher ela é sempre representada de forma retalhada e a gente pode ver isso muito bem na pornografia, por exemplo. Então, a mulher é só bunda, ela é só peito, ela é só pé, sabe? Umas coisas assim. E esse é o retalhamento do corpo feminino, né? E para a etapa final, que é o consumo, que a gente tem o maior exemplo de todos, realmente, a pornografia, no caso das mulheres. Mas dos animais é isso, é o consumo da carne, dessa forma que a Thaís explicou. Totalmente... ele se tornou um objeto de desejo, e não só de desejo, mas de necessidade. A gente vê a carne como uma necessidade na nossa sociedade, e ela não é, né? A gente está aqui como vegana para falar sobre essa não necessidade, sobre esse eterno será que a gente está se perguntando, que fez com que a gente parasse de comer todos os alimentos de origem animal. Deixa eu ver o que mais. Eu tô vendo aqui o roteirinho, tá? Ela vai falar também sobre meio que como se tivesse uma hierarquização dentro da sociedade, de pessoas que são mais importantes, pessoas que são menos importantes a partir desse estudo dela. Então, a gente tem no topo, né, de todo mundo, são os homens brancos, ricos, héteros, e daí, a partir daí você tem outras categorias de pessoas que ela não coloca como se fosse uma maior que a outra, mas que você tem principalmente para representar essa ligação é a mulher animalizada. Então, estamos falando de mulheres que são totalmente à margem, totalmente degradadas na sociedade, não estamos falando de mulheres como eu, por exemplo, que tem ensino superior, que sou respeitada, né, na sociedade. Estamos falando de mulheres que estão à margem e que são violentadas, por exemplo. E temos os animais feminilizados, né, que são desculpa. Os animais feminizados, isso mesmo. Os animais feminizados, que são os animais que são explorados também como objeto de desejo.
e as fêmeas animalizadas, que são as fêmeas da indústria. Então, a gente tem vacas e galinhas, principalmente as galinhas poedeiras e as vacas leiteiras, que são exploradas pelo seu potencial reprodutivo e meio que apenas por isso, né? Então, as galinhas, elas são feitas somente para gerar ovos dia após dia e cada vez mais ovos, então tem toda uma seleção genética para que elas gerem cada vez mais ovos e, enfim, tem várias consequências isso para o corpo dos animais, e as vacas leiteiras também cada vez mais leite. Mês passado até saiu uma vaca que bateu um recorde aí aqui no país de não sei quantos mil leites que ela conseguiu produzir durante a vida, e ela já tinha, sei lá, quantos anos tá? Uns 12 anos, né, que a gente pesquisou. Uns 12 anos, ela tinha batido o recorde do mundo, assim, tinha sido notícia de que tinha conseguido gerar tanto leite, sabe? Não é uma coisa natural do animal, né? Então, a gente está explorando esses animais fêmeas ao máximo possível. Vocês vão fazer alguma pergunta? Como é que é? Ou a gente segue? Podem seguir, se vocês quiserem continuar trazendo esse debate, eu acho que a gente vai deixar as meia horinha finais para a gente fazer essas perguntas, assim. Tá, a gente gostaria bastante de seguir com alguma pergunta, mesmo de vocês, se vocês tiverem, mas a gente pode, ou então pelo menos tem muita coisa, né? Dentro desse grande assunto tem muita coisa. Se vocês quiserem afunilar para a gente saber para que lado ir, tem bastante coisa para a gente falar. Eu queria meio que a gente não fosse muito longe do que, sei lá, do que vocês querem ouvir, enfim, tem muita coisa para falar. A teoria do livro né, a parte com relação às mulheres é basicamente isso, tem muito mais, obviamente é muito mais específico, mas aqui a Thais falou, eu acho que ia ser mais legal se vocês começassem a perguntar agora, para a gente não ficar divagando muito, assim. Uhum. É muito interessante isso tudo que vocês estão trazendo, assim, a gente está tendo muitos comentários aqui no chat mesmo, de relatos mesmo, pessoais, inclusive, e, bom, eu acho que para instigar até mesmo as pessoas também, e se aproximar a todos mais, né, com o tema também, e já pensar em tudo isso que vocês trouxeram, eu acho que agora, Thais, se possível, se você puder compartilhar o vídeo, a ideia é que a gente exiba esse vídeo, depois a gente conversa um pouco também sobre ele e a gente vai adentrando no tema, né, também, um pouco mais. Tá, e você consegue exibir aquele vídeo? É um vídeo bem curtinho. Ele Vou tem 3 compartilhar a minutinhos. tela aqui. Maravilha. Vamos lá. Vocês estão ouvindo? Não, ainda não. Então, calma aí. Deixa eu tentar fazer direito. Ah, tá, ok. Entendi o que está acontecendo. Agora sim. say happened to the dog again?
Bom, o vídeo é bem forte, né? Tem umas imagens aí que tá bem pertinente, né? Então, infelizmente, essa é uma realidade de diversas famílias, né? Mulheres, crianças, idosos. E o que eu percebo é que agora, né? Só comentando assim bem rapidinho, e aí eu já gostaria muito de ouvir de vocês também o que vocês acharam, o que mais chamou a atenção de vocês quando vocês estavam assistindo esse pequeno vídeo, né, que a gente demonstrou aqui, né, o que chamou a atenção de vocês, e aí se vocês puderem colocar aqui no chat. Mas o que eu queria comentar é que agora, nesse contexto de pandemia, né, o ciclo de violência, ele reduziu, né? Então, se você tinha mais tempo fora de casa, né, no trabalho, em faculdade, agora todo mundo está dentro de casa, né? E esse círculo violento, ele reduz, e no que reduz, a gravidade da violência, ela só aumenta, né? E é muito nesse sentido também da gente compreender um pouquinho que o agressor, ele faz, né, pratica esses atos no sentido de atingir, né, a mulher, a criança, o idoso, como chantagem mesmo emocional, até para usar desse ato para intimidar a vítima a não denunciar, né? Então, muitas mulheres são apegadas a algum animal porque têm em vista, né, esse sentimento assim de preenchimento, de afeto, né? Coisa que ela não tem no lar, não tem amor, não tem afeto, não tem acolhimento, ela automaticamente vai adotar um animal, né? Para preencher esse vazio, né? Essa solidão dela, né? Que às vezes sofre calada. E aí o agressor, né, vendo essa vulnerabilidade da mulher, ele vai logo no ponto fraco dela, né, de atingir o animal, porque é um ser indefeso, né, ele não fala, né, tá ali no lar, e é preocupante porque o animal, além de não falar, ele não consegue pedir socorro, denunciar, que nem a mulher, né? E aí os órgãos, né, as primeiras pessoas que vai ter o contato ou não, né, com o animal já nessa situação, é justamente o médico, né, o profissional médico veterinário. Mas o procedimento, né, de protocolar ali e de ter um entendimento que aquilo é um crime contra o animal, né, um crime contra a dignidade, né, da vida desse animal, é um processo muito técnico, né? O animal precisa passar por um veterinário, né, ter o laudo médico, e a mulher não, já é um outro procedimento, né? Vocês compreendem que é um pouco mais burocrático, inclusive, né? Mas acho que, assim, só uma situação que eu queria, assim, trazer para vocês, né? Se vocês sabem de alguma mulher, alguma pessoa que talvez está passando por essa situação, procure os órgãos, os centros de referência do teu município, da tua cidade. A gente tem o Conselho Tutelar, a gente tem o CRAS, né, a próprio posto de saúde, né, enfim, os profissionais da área de saúde, que é muito da gente entender que esses crimes, né, essas atitudes, esses atos, ele fere, né, não só a vida da mulher, mas também do animal, né, a dignidade do animal, mas também é caso, né, situação de saúde pública, né, então a sociedade, ela precisa compreender que a violência contra a mulher, ela perpassa pela violência animal, né, parte dali, né, desse primeiro momento, e ela se estende, né, e nesse se estender é muito nesse círculo violento, né, e, bom, acho que, assim, só para vocês compreender um pouquinho, para nós povos indígenas, ser comparado com animal não é algo ruim, né, essa questão, né, de ser comparado com animal, de ser tratado como animal, isso não é da gente, né, a gente precisa, acho que a sociedade como um todo, ela precisa se ver como um animal, porque para nós, povos indígenas, os animais são sagrados, são seres sagrados. Tem gente que fala, o animal ele não tem alma, o animal ele não tem sentimento, né? Ele não compreende as coisas, mas para a gente não. Ele faz parte da nossa espiritualidade, ele está presente nos nossos sonhos, nos nossos rituais. Os pássaros são mensageiros, né? Então, para nós, os animais, ele tem um outro entendimento que essas pessoas violentas, né, esses agressores, eles não têm, infelizmente. Acho que é muito da gente entender mesmo. E isso que a gente está fazendo aqui é um processo educativo que é extremamente importante,
fortalecer esse diálogo para entender, porque a teoria do link, essa conexão de violência contra mulheres e animais, ela é pouco falada e pouco debatida nos espaços. Então, eu só queria compartilhar com vocês aqui, acho que a gente agora tem algumas perguntas, se as meninas também quiserem comentar de outras mamas, fique à vontade. Acho que é muito nesse sentido, assim, da gente entender que, apesar que tem a lei 9.605, né, e que tem ali o artigo 32, que diz, né, em relação aos maus tratos de animais, é entender que, independente se tem ou não ali uma lei, é vidas, é uma dignidade, né? Então, a gente precisa se reconhecer quanto animais, né, quanto seres vivos, enfim. As meninas podem ficar à vontade para compartilhar também e complementar, e aí a gente vai adentrar também nas perguntas. Quem tiver perguntas aqui pode compartilhar também. Primeiro, eu quero Bárbara. agradecer a sua fala. Foi muito bonito te ouvir falar, muito forte, muito potente. Realmente, essa comparação, né, isso vem muito forte no livro, essa comparação da mulher com o animal, ela não é por acaso, e nessa estrutura que a nossa sociedade se organizou hierárquica, né, esse modo nosso de se ver como os de cima e os de baixo, nessa sociedade, a mulher ela está abaixo do homem e os animais estão abaixo da mulher, assim como os negros, por exemplo, estão abaixo dos brancos e os animais abaixo deles. Então, essa comparação é para diminuir, né? É para comparar com o pior que existe. Então, quando a mulher fala, eu me senti tratada como um animal, ela consegue sentir que, além da individualidade dela, da subjetividade como uma mulher, ela foi rebaixada, né? Ela desceu um nível ali na escadinha, na escala da hierarquia da nossa sociedade, e ela foi tratada da pior maneira possível como um animal. Então, por isso que a teoria do link, às vezes, ela vem dizer, né, já na fase final, já quando a gente vai na fase de chegar até a violência, né, como se fosse uma escala de violência, de chegar até a violência contra uma mulher, ou contra uma criança, contra um idoso, mas que a violência contra o animal é uma pista, né? Porque aí o animal ele é visto como esse ser menor, né? E essa violência ela vai escalonar até uma violência contra a mulher. E a gente entende os códigos da violência como esses códigos de masculinidade para reafirmar o seu lugar e a sua posição de poder dentro dessa maneira que a gente se estruturou. Então, essa violência contra o animal, muitas vezes é isso que ela trouxe, a Mangai trouxe, de um aviso, né? Uma ameaça, olha o que eu fiz com o animal, eu posso fazer com você em seguida, ou realmente desestruturar essa mulher através de um animal que é o vínculo de afeto dela, mas ela é também porque é o código, muitas vezes, que aquele homem conhece, é o código de violência, que é o que ele conhece. Então, se ele não enxerga a mulher, que teoricamente é a pessoa que divide a casa com ele, que é o seu afeto, que é a mãe de seus filhos, se a linguagem que ele se comunica com essa mulher e com esses filhos é a linguagem da violência, que dirá com o animal, né? Que nessa estrutura ele está abaixo de todos eles. Então, a Carol traz em um capítulo também esse link, ela não usa o termo teoria do link, ou teoria do elo, mas ela traz essa comparação, inclusive como a FBI usa, né, essa teoria para chegar nos casos de violência contra a mulher, e ela sustenta de que isso está relacionado com o referente ausente, né, com a forma como a gente se estruturou nessas linguagens de poder. Então, só existe esse tipo de relação que a gente criou, de que se eu tenho o meu lugar de poder, que eu conquistei esse meu lugar de poder como um homem branco nessa sociedade, eu preciso manter, então eu preciso reafirmar que a melhor comida da casa vai ser para mim, que eu preciso ser respeitado dessa maneira, e que eu preciso que vocês me respondam dessa maneira, que o seu corpo é meu, né? E que as suas decisões são secundárias. Então, a partir desses códigos de violência, que isso precisa ser reafirmado. Então, os animais acabam entrando nessa. Isso a gente falando dos animais domésticos, né? Dos animais de convívio ali, os cachorros, os gatos, enfim. Isso os animais domésticos, eles entram ainda um degrauzinho acima dos animais de abate, por exemplo. Sim, eu achei muito bonito o que você falou, Amangá, da questão de vocês, como indígenas, não verem os animais como
diferentes ou como inferiores a vocês se verem como animais. E isso faz parte muito desse será, né? Que a gente está sempre, tipo, a gente aprende na escola que biologicamente nós somos animais, mas ainda assim, por conta da nossa organização social, é como a Thaís falou, essa hierarquia que coloca a gente num topo e os animais estão lá embaixo. Você ainda tem até categoria, né? Os animais domésticos estão acima dos animais de consumo, que a gente chama, ou dos animais, como chama? Selvagens, né? Não é selvagens o nome certo, tem outro nome, mas eu lembrei dessa palavra só agora. Dos animais que estão soltos na natureza, né? E a gente, ainda mais expandindo ainda mais esse pensamento, tem a questão de que a gente vê a natureza como algo fora da gente, né? A gente está tão desconectado da natureza que a gente não entende que a gente também é natureza. E ver os pássaros como mensageiros, por exemplo, é muito lindo, é muito poético e muito inspirador, na verdade. É uma forma de você quebrar essa linha de pensamento que coloca a gente como totalmente diferente e superior a todos os outros seres, né? Quem quer perguntar agora? Agora a gente abre aí para as perguntas. A gente tem algumas aqui já, algumas pessoas que já estão querendo muito compartilhar também perguntas, e a gente também tem perguntinhas de um formulário que a gente fez, né, da inscrição. Então, quem quiser abrir o microfone ou preferir, deixa aqui nas mensagens. Eu queria começar com uma pergunta que tem tudo a ver com o nosso tema, que afinal, como as violências entre animais e mulheres se interligam? Acho que a gente trouxe, né, um pouquinho dessa ligação. Existe uma coisa dentro de uma corrente de pensamento, de uma teoria, que é a chamada do ecofeminismo, que diz que existe uma lógica que vincula a dominação que existe tanto das mulheres quanto da natureza. E aí a gente que entende a questão natureza, incluindo os animais, né, a gente que inclui os animais no nosso círculo de cuidado e de proteção, a gente enxerga que os animais também estão dentro dessa lógica, né? Então a gente compartilha. Isso aí é uma construção que a gente veio de como sociedade. Então essas divisões, né, que a gente fez a partir dali da transição para o capitalismo, como a gente se organizou no espaço doméstico, espaço público, e como as mulheres foram a gente pensa que esse processo foi natural. Nada na nossa sociedade é natural, né? As mulheres foram colocadas nesse espaço doméstico. Então, se dentro do capitalismo, que é importante, é a geração de lucro, que é a produção de capital, a mulher, como não faz parte desse jogo, né? Isso na transição do capitalismo, de fazer o trabalho produtivo que gera, que movimenta esse dinheiro, ela faz o trabalho reprodutivo, que é o trabalho de cuidado da vida. E esse trabalho, nessa estrutura, foi colocado como menos importante. Então, nessa divisão, e isso é um assunto extenso, longuíssimo, que quem não conhece, Silvia Federici, o livro Caliban e a Bruxa, é uma ótima indicação para a gente entender como nós, mulheres, dentro dessa sociedade, né, chegamos nesse lugar de subjugação que a gente chegou. Então, por conta dessa divisão entre o privado e o público, o doméstico e o poder e o dominante. Então, nessa divisão, a gente ficou destinado a esse lugar de menos importância, um trabalho que é o trabalho mais importante, que é o trabalho de reprodução da vida. Entende? A reprodução da vida é o trabalho de cuidado, não é só o trabalho de parir, não é isso, é o trabalho de cuidar. Nessa sociedade, do jeito que a gente se organiza, a mulher cuida dela, a mulher cuida dos filhos, a mulher cuida dos doentes, a mulher cuida dos idosos, a mulher cuida do marido, a mulher cuida da casa, a mulher cuida, né, do papel de cuidadora. E nada daria certo dentro dessa maneira que a gente se organiza se as mulheres parassem e não fizessem esse trabalho que é necessário ser feito. Então, é um trabalho muito, muito importante, mas que ele foi colocado de uma maneira para a gente entender que ele é menos, né, por ele não gerar o lucro, não gerar o dinheiro. Então, como a gente foi colocado nesse lugar, a natureza, como um ser separado da gente, diferente do que os povos indígenas enxergam, é o outro também.
Então, a mulher já é o outro, porque faz um trabalho menos importante. A natureza é o outro, que a gente enxerga também como mercadoria só para nos fornecer materiais, né? Então, a natureza está aí, nessa visão, né, do homem branco colonizador, de um lugar a gente retirar recursos para o nosso próprio benefício. Então, a natureza entra nessa, os animais também. Os animais, mais uma vez, mercadorias, que os animais podem ser mercadorias para o nosso consumo, de todos os aspectos, para o nosso entretenimento, para a nossa companhia, seja lá qual for a relação que a gente tenha, é uma relação de dominação e de tirar essa, como a Mangai também trouxe, essa relação de enxergar a essência, enxergar a individualidade, enxergar a subjetividade, né? Retirar dessa, como se não existisse alma, como se não existisse dor, como se não existisse a própria organização deles, né? De como eles vão se organizar em bando, como eles vão, o lugar que eles moram, né? Então, os animais foram retirados, né, a sua maioria do seu lugar de origem e do seu ambiente, né, natural. Então, nesse processo, tudo que não é o sujeito entenda como esse homem branco, é o outro. E a partir disso, você é autorizado, nossa sociedade autoriza você a usar como bem entender todos esses objetos que estão dentro da sua sociedade. Então, acho que fui lá longe, mas indo nessa construção de como a gente se organizou para explicar o porquê que existe essa autorização para que essa relação seja feita dessa maneira tão desigual, de poder e de dominância, de violência e de subjugação, de um ser que é o sujeito e outro ser que é o objeto. Acho que é meio por aí, não sei se ficou bagunçado. E eu queria complementar também essa fala da Tá, porque mesmo quando você não tem uma família que é o padrão da sociedade, né, branca, com vários filhos, né, todo mundo com educação, estamos falando aqui então de famílias periféricas, em sua grande maioria negra, na realidade do Brasil, a gente tem continua com o desejo e a idealização da mulher perfeita. Então, se a mulher que trabalha o dia inteiro chega em casa e não quer cuidar dos filhos porque ela está muito cansada ou porque ela já trabalhou o dia inteiro, ela vai ser violentada por isso também, porque ela não está cumprindo esse papel que a Thaís explicou muito bem, que ela deveria cumprir na nossa sociedade, esse papel de reprodução e de cuidado, né? Então, temos... o caso da maior parte das famílias brasileiras, assim, o número de mães que comandam as famílias, né, mães principalmente periféricas negras no Brasil é muito grande, então a gente tem essa realidade muito forte, e são mulheres que não estão dentro desse padrão que é esperado delas, né, então a violência aumenta ainda mais, né. Eu só queria comentar que o Brasil ele se deu na base da miscigenação, mas uma miscigenação forçada na base do estupro, né? Os corpos das mulheres indígenas é historicamente atravessado por todo esse processo violento e sangrento de colonização, e por isso os nossos corpos é tão hipersexualizado até os dias atuais, né? Então, isso é também histórico, né? Está enraizado na história do Brasil, infelizmente. Bom, Madá, você quer compartilhar as perguntinhas? A gente tem aí algumas? Sim, tem a ordem aqui, mas antes de começar com a Paola, depois a Carol, a Alice, a Maiara, a Thaís, e se mais alguém quiser, eu queria chamar a Fernanda, que ela também ajudou hoje na construção, e ela é do podcast, e ela queria fazer uma pergunta especial a vocês. Pode ser uma pergunta, vai falar um pouquinho diferente assim, mas a gente sabe que veganismo e feminismo são duas pautas muito difíceis de colocar em uma conversa, né? E o podcast de vocês é isso, né? A essência é essa. E você já deixa isso bem descrito para quando uma pessoa cai lá, ela saber o que ela vai ouvir, para não ter assim, eu pensei que era sobre isso. Não, é isso. Então, assim, com essa dificuldade, eu queria perguntar assim, mas pode responder depois se vocês estiverem mais à vontade, sem problema nenhum. Como que vocês escolhem, né? Porque a gente também é um podcast, né? Como que vocês escolhem as temáticas e como vocês pensam em atingir o público? Se vocês pensam em atingir o público jovem, se vocês pensam, como vocês pensam dessa maneira? É um pouco mais técnica essa pergunta de podcast, então se vocês quiserem deixar por último, sem problema nenhum. Tudo bem, a gente pode responder
rapidinho, na verdade, essa pergunta. A gente começou, né, no livro, então a pauta estava fechada, os 9 capítulos, a gente ia ler durante 9 episódios, e assim que fechou, a gente falou, tá, a gente não quer parar, o que a gente vai falar agora? E aí a gente começou a meio que mapear tudo que o livro abrange, mas ela não se aprofundou tanto, né? E os temas foram aparecendo, com o tempo as convidadas também foram aparecendo, indicações de outras pessoas. Às vezes a gente escolhe a pauta que está mais forte na semana. Teve um caso de violência doméstica grande, tá? A gente senta, conversa. Será que a gente quer falar sobre isso essa semana? Aí a gente, não, essa semana a gente quer falar sobre uma coisa mais leve. Vamos falar sobre adoção dos nossos pets, por exemplo, sabe? Então a gente vai escolhendo de acordo com que a necessidade vai surgindo, assim. Mas a gente primeiro a gente tem um mapeamento, né, de todos os temas que a gente quer falar, todos os tipos de convidados que a gente quer ter, porque a gente só chama convidadas mulheres, né? Então, é bem mais ou menos assim, a gente pega o tema, feminismo e veganismo parece que são coisas, primeiro que não tem nada a ver, e vocês já perceberam que tem tudo a ver, mas que é tanta coisa para falar dentro desses temas que você pode mapear e vai ficar um mapa gigantesco. Então, a partir desse mapa, você vai escolhendo, assim. Basicamente isso. Eu vou complementar só com essa questão de como atingir o público. Eu acho que, não sei se foi por aí que você queria entender, se a gente, como são temas que talvez assustem, muitas vezes a gente tem alguma preocupação de como esse tema vai chegar e se a gente não vai, de repente, afastar quem já tem alguns pré-julgamentos sobre esses termos, né? Veganismo, feminismo, parecem, dependendo de onde a gente chegar, que são palavrões, né? Então, a gente tenta fazer a divisão dos episódios, né? Não certinho assim, mas de tempos em tempos isso, fazer um episódio que a gente sabe que vai ser muita porrada, tipo, é um episódio pesado, é um episódio que vai tocar algumas feridas, então talvez algumas pessoas que não estão dispostas a mudar uma estrutura que está confortável para ela, então se a gente fala, se essa estrutura está confortável para alguém, não vai ser mulher, não vai ser uma pessoa LGBT, não vai ser uma pessoa negra, não vai ser uma pessoa indígena. Então, a gente sabe que algumas pessoas vão ter resistência de ouvir. A gente sabe isso, a gente conhece que o nosso público ele é jovem e ele é predominantemente feminino. Então, a gente sente muita vontade de estourar, vamos dizer assim, a bolha, porque é muito... a gente se sente mais confortável de falar com esse público que é jovem e é feminino, né, por identificação, enfim, mas a gente sabe que a gente precisa chegar a muito mais gente. Então, algumas vezes a gente joga uns episódios que, por exemplo, são temas que são pesados também, mas que aparentemente fogem do que a gente está falando. Então, se a gente fala de agrotóxicos, a gente fala de não monogamia, por exemplo, de relacionamento, a gente fala de pets, a gente fala de adoção, são temas que, na nossa visão, sempre vai carregar o nosso posicionamento, mas talvez pelo tema, alguma pessoa que não se interessaria pelo nosso podcast, naquele momento ela pode se interessar. Então, esses são os episódios que mais vêm pessoas diferentes, assim. No de não monogamia, muitos homens, não por acaso, ouviram o episódio, e parece que alguns só ouviram aquele, mas às vezes acontece de, a partir daquele, falar, olha, acho que eu vou dar uma chance para essas mulheres aí, eu vou ouvir mais, mas que são super resistentes com a questão do veganismo, mas ouvem por uma questão ou outra e começam a entender, tipo, eu entendi que a questão da indústria é muito preocupante, eu preciso, pelo menos, diminuir meu consumo da carne, eu entendi que a questão dos transgênicos, do agrotóxico, que tem tudo a ver com o Bolsonaro, que tem tudo a ver com a eleição, então eu vou prestar atenção nisso. Então, existem umas brechas e a gente, de alguma maneira, mas também não é o nosso foco, tipo, a gente precisa chegar. A gente quer falar temas que tocam a gente, então a gente fica feliz com quem vem junto. Mas, de uma maneira ou de outra, a gente sabe que alguns temas acabam furando um pouquinho mais a bolha. Acho que é isso. É contra todo tipo de opressão, não é isso? Então, agora eu vou chamar a Paola para fazer sua pergunta. Sinta-se à vontade, Paola. Oi, meninas. Que prazer estar aqui com vocês neste sábado à noite. A minha pergunta, eu queria, de repente, se a Manguinha falasse assim também, mas duas em uma, assim. Primeiro, eu gostaria de saber se as gurias conhecem a Daniela Rosendo. Foi com ela que eu me aproximei do conceito de ecofeminismo animalista
e ela traz essa ética sensível ao cuidado, né? E aí eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. E numa aula da Daniela, ela falou sobre um conceito de solidariedade política. E aí ela traz, né, que o nosso entendimento no ambiente urbano sobre o consumo de carne, ele é totalmente diferente de uma cosmovisão indígena ou do consumo de carne no ambiente quilombola. Então, assim, como que isso se dá pela lente do feminismo, né? Porque eu penso aí também que, enquanto feministas, ela chama de solidariedade política, mas eu fico pensando, será que não é também uma questão de sororidade, eu entender o posicionamento dessa mulher referente ao consumo dela de não humanos? E aí eu fico pensando, quando eu falo consumo, não é consumo, quem consome somos nós, né? Essas pessoas, essas mulheres se alimentam. Sei lá, e aí eu fico pensando, assim, em como enxergar tudo isso e não consigo chegar numa resposta, não sei se tem resposta, sabe? São coisas que me intrigam. Daí queria saber um pouco das meninas e se a Manguinha quisesse falar alguma coisa também. É isso. Bom, sobre a Dani, ela é super próxima da gente, um amor de pessoa, sempre apoiou o nosso podcast desde o começo. Tem um episódio com ela sobre ecofeminismo no nosso podcast, quem quiser ouvir. Depois eu peço para as meninas compartilharem o link com vocês. E vamos gravar um outro sobre referente ausente, que ela veio sugerir o tema também. E eu acho que se a gente entrar no ecofeminismo, a gente vai ficar aqui muito tempo. Mas, resumidamente, é esse entendimento de que nós somos natureza e um ecofeminismo animalista que ainda tem esse olhar sobre os animais. E a Dani vem com essa teoria do cuidado, né, que quer expandir esse cuidado que a gente tem hoje na sociedade só como feminino, para que todo mundo tenha esse senso de cuidado, né? Todos os seres humanos, homens, mulheres, de todas as idades, todo mundo tem esse senso de cuidado para com tudo à nossa volta. E é muito bonito, é muito lindo. A primeira vez que eu ouvi, eu chorei, porque faz muito sentido e tem tudo a ver com o nosso podcast. Então, eu vou pedir para o Thaís falar sobre essa questão da sororidade, né, que você citou. Massa, gostei muito da pergunta, porque esse é um tema bem recorrente dentro do veganismo, por exemplo, porque existem, assim como vocês sabem que existem feminismos, né? Existem feminismos que vão nos representar mais, outros menos, existem vertentes, existem coisas que nós temos em comum, existem coisas que nós temos, vamos ter uma visão diferente, desde como surgiu a opressão até como a gente vai chegar à superação dela. Então, o veganismo não é diferente, mas o veganismo é um movimento mais recente e menos organizado por conta disso. Então, pode parecer, para quem é de fora, ou para quem não é vegano, enfim, ou para quem está entrando agora no veganismo, que existe o veganismo, né? Que existe um veganismo. E aí, para você, vai ser aquele que você viu representado de alguma maneira. Muito provavelmente, dependendo por onde você conhecer o veganismo, você vai conhecer um veganismo de mercado, um veganismo liberal. Porque não é por acaso, porque quando é uma pauta que ela nasce social, que ela nasce de baixo, ela nasce das pessoas, do povo, com um caráter de transformação social, ela rapidamente ela vai ser apropriada pelo capitalismo para transformar aquilo num produto, para que tire aquele caráter questionador e transformador daquele movimento. E quando ele faz isso, quando o capitalismo faz isso, ele tem muito mais força de divulgação, vamos dizer assim, propaganda, porque ele conta com dinheiro, ele conta com mídia, ele conta com pessoas importantes, modelos, enfim. Então, se você entrar numa discussão de um veganismo que ele é desconectado da realidade, desconectado das lutas populares e sociais, muito provavelmente ele vai te falar que comer animais é errado e precisamos combater em todos os lugares, e que, meu Deus, e também o indígena não pode, e que também o quilombola não pode, e também a pessoa lá da periferia que faz seu churrasco é um absurdo.
E isso é uma pessoa que ela descola, né? Ela entendeu que o veganismo é importante. O veganismo, eu falo assim porque eu não acredito que seja isso, mas o veganismo é importante e essa pessoa ela não tem um olhar atento para todas as outras opressões que acontecem dentro da nossa sociedade e como todas são conectadas de alguma maneira. Se a gente não supera uma, se a gente supera uma, a gente precisa superar a outra, senão a gente não consegue acabar com essa estrutura que ela é baseada na exploração, na dominação e na violência. Então, o veganismo que eu acredito, que eu luto e que eu quero defender e que eu quero falar para as pessoas é um veganismo que entende que o nosso maior inimigo hoje, em 2020, é a agropecuária. Nosso inimigo é a indústria, nesse sentido. E não por acaso, com essa força do capitalismo abraçada com o patriarcado. Então, essa é a visão importante da gente ter. Os consumos que são relacionados a costumes que estão fora dessa lógica, totalmente fora dessa lógica de mercadoria, que é o consumo de uma população indígena, que é o consumo de povos ribeirinha, que é o consumo do povo quilombola, ela é um outro tipo de relação homem-animal, homem-natureza, né? E a partir daí, quem é a gente, para ter um olhar de fora, de novo, de mais uma vez, branco e colonizador, para dizer que está certo e está errado. Então, deveria ser essa visão empática de que essa não é a nossa briga, essa não é a nossa questão, e que essas pessoas são nossos aliados, as pessoas estão junto com a gente, e além da dívida enorme que a gente carrega com tudo que já foi destruído e segue sendo destruído há 500 anos, nossos aliados em questão de defender a terra, né? Porque a gente sabe que os povos indígenas são quem mais protege e defende a terra e a natureza. Então, se a gente está falando de uma outra visão de que a gente quer ter com a natureza e com os animais, essas pessoas são para quem que a gente tem que olhar e se inspirar e estar junto na luta. Muito longe do que algumas pessoas acreditam que a gente tem que combater. Então, é um assunto que me deixa exaltada, que fico nervosa, porque são pessoas totalmente deslocadas da realidade, e isso a gente não pode permitir. Então, o veganismo ele é um movimento muito importante, mas ele tem que ser lembrado como um movimento social de transformação, de resistência, e a gente vai estar junto, de quem vai estar lutando junto por uma transformação total da sociedade, radical, de que a gente defenda as pessoas, de que a gente defenda a terra, a natureza e os animais. Isso aí para a gente é primordial, para a gente carregar essa mensagem desse veganismo e desse feminismo. Você perguntando do feminismo, mesma coisa. Um feminismo que vai defender de que o importante é ter mulheres em diretorias de empresa, né, para explorar outras mulheres, muitas vezes mulheres negras, ou você me falar que eu tenho que ter sororidade com uma Tereza Cristina, que é uma mulher que são, né, pessoas que estão aí cheias de poder, destruindo a Amazônia, destruindo... Tereza Cristina, ministra, não a cantora, gente. Pelo amor de Deus! Para mim esse termo nem existe, assim, porque o meu feminismo, ele é um feminismo para as 99% das pessoas, que é um feminismo da classe trabalhadora, que é um feminismo das pessoas que estão lutando para sobreviver e não para aquelas que têm poder e estão lutando para destruir, né? É o contrário, a gente está em lugares separados dessa estrutura de sociedade que colocou essa pirâmide, né? E se a gente está em lados opostos, para ela ficar mais poderosa e para ela alcançar o que ela quer, ela precisa explorar toda a base. Então, o meu feminismo acredita que a base precisa reverter essa lógica dessa pirâmide e a gente só vai fazer isso juntas com quem também luta pela libertação de todos os seres. Acho que é por aí. Madá? Pode falar também, Manguinha, que ela tinha perguntado, eu incluía você na pergunta. Ah, sim. Bom, eu acho que eu vou de encontro muito com o que as meninas aqui falaram, né? O nosso inimigo aí é a expansão do agronegócio, a expansão da agropecuária, né? E tudo isso causa um impacto diretamente nos nossos territórios, né? E quando fala território, é direcionando aí também já para o corpo das mulheres indígenas, né? Que sente na pele esses impactos.
E acho que só para complementar tudo que as meninas falaram aqui, acho que é muito nesse sentido da gente estar unificando as nossas forças, né, para libertar o nosso futuro, né, e aí eu trago muito esse manifesto Liberte Futuro, da gente guardar isso mesmo quanto, como é que eu posso dizer, legado mesmo de luta, né, reconhecendo que o futuro da gente é agora, e se a gente não unificar as nossas forças, dificilmente a gente vai ter uma realidade um pouco melhor, né, e igual para todos. Acho que o momento agora, ele demanda muito mais esse momento agora de pandemia, e aí já puxando novamente aqui para o nosso tema, da gente quebrar, né, tentar quebrar esse ciclo de violências, mas sem julgamentos, né? Fazer esses comentários, a fulana está passando por aquela situação porque ela quer, fulana está passando por isso, né? Ela é formada, tem curso, né? Tem ensino superior, e por que ela passa por tudo isso, né? Então, acho que é compreender mesmo como que a gente fortalece esse debate dentro da nossa família, dentro da escola, né? As aulas agora estão retornando nesse ambiente virtual, dentro da nossa universidade também, de estar pautando esse tema mesmo, de compreender que o que fere vocês, que fere uma outra companheira, uma outra mulher, ela também me fere. E, infelizmente, no Brasil, que a gente tem mais visto mulheres perdendo a vida simplesmente por ser mulher, né? Então, esse sentimento de superioridade, ele não pode estar acima das nossas vidas, dos nossos corpos. Acho que é muito da gente também compreender, e aí já falando sobre o feminismo, que a gente não é contra os homens, né? Pelo contrário, a gente só vai avançar se eles caminhar junto conosco. E o que a gente precisa reavaliar, na verdade, é justamente como eles são criados, né? Qual que está sendo a criação, né, desses rapazes, desses meninos. Então, é muito da gente fortalecer essa luta, mas sem criticar, né? Porque o ato de comer, ele é um ato político, né? O que você consome? Você está consumindo um alimento regado com sangue indígena, fruto do agronegócio, né? Você está comendo uma carne oriunda da agropecuária que está desmatando diversas áreas lá no Pantanal, na Amazônia. Então, acho que é muito da gente se unificar mesmo, e acho que o momento agora ele instiga a gente, né, a pensar nessas formas alternativas de fortalecer o debate e ações também nesse sentido de quebrar esse círculo de violência, e que eu não estou falando aqui de um único tipo de violência, é muito de entender quais são essas violências que atravessam a mim enquanto mulher indígena, que atravessa uma mulher negra, periférica, que atravessa uma mulher no ambiente de trabalho ou até mesmo na política, né? Dentro dos partidos políticos. Então, acho que é muito da gente expandir e se reconhecer quanto irmãs. Vamos seguir agora com as perguntas, né? Devido ao tempo também, só queria anunciar que já a gente vai mandar um formulário de avaliação do GE, então fica à vontade para, enfim, abrir seu coração, trazer alguma pauta, talvez que a gente não conseguiu da forma que você gostaria ou imaginava que a gente fosse pautar. É muito importante a gente ouvir de vocês também esse momento de como que vocês estão avaliando o nosso GE, né? Então, Madá, pode dar sequência aí nas perguntinhas, devido ao tempo agora. Madá, só uma observaçãozinha. A gente também eu estou juntando aqui todas essas referências que estão sendo trazidas, então esse próprio manifesto que a Manga acabou de citar, como todas as outras referências, o episódio de podcast, estou juntando tudo num documento e a gente vai compartilhar também com vocês no final. Então fiquem atentos aí ao chat, porque a gente vai soltar esse documento mais pro final da conversa. Boa. Tá, eu só queria complementar rapidinho que amanhã vai rolar como é que eu posso dizer? Uma transmissão, né? Um ato em relação ao consumo. Então, acho que casa muito bem com o nosso tema aqui, né? Então, o manifesto de amanhã é sobre consumo. Quem não acompanha o manifesto Liberte o Futuro, já pesquisa aí também e acompanha essas infos que a Thay vai mandar aqui para vocês. Arrasaram, meninas. Agora eu quero chamar a Carol para fazer sua pergunta. Sinta-se à vontade, Carol. Oi, boa noite. Eu estou extremamente contente dessa sequência, porque a fala da Manga puxa muito para o que eu ia colocar. Tá, primeiro de tudo, eu quero só comentar a honra que é estar aqui quando o Madá compartilhou dizendo que a gente ia ter uma oficina com Babi e Thaís.
eu surtei, porque Babi e Thaís, eu preciso aqui deixar o meu agradecimento para vocês. Porque foi com o podcast de vocês, foi com Outras Mamas, que eu consegui politizar a minha entrada no veganismo. Foi através de vocês que eu conheci a política sexual da carne. Então, tipo, vocês são completamente formadoras da minha luta política dentro do feminismo e do veganismo. Foi através de vocês também que eu conheci o poema do Como Arroz Tem a Fé nas Mulheres, que eu inclusive tenho tatuado no meu corpo hoje. Então, enfim, vocês, assim, para mim, têm um significado incrível. Eu tô feliz demais de estar tendo essa troca aqui na rede com vocês. Na real, a minha pergunta, ela parte de um ponto, é mais uma anedota, assim, contar um pouco uma história que me aconteceu e puxar para trazer essa pergunta para vocês. Então, quando foi em 2018 tudo isso, vocês tinham recém-lançado o podcast também, fui ler a Política Sexual da Carne, e eu tinha recém entrado na faculdade em 2018, né? E aí, para o meu projeto de pesquisa inicial, eu resolvi fazer sobre o livro A Política Sexual da Carne. E durante todo o tempo que eu fui fazendo o projeto de pesquisa, o professor daquela cadeira se demonstrou extremamente incomodado com o tema da minha pesquisa. Porque durante o levantamento dele, a gente levando justamente essa questão dos instrumentos de opressão, né? O livro da Política Sexual da Carne levanta a questão dos instrumentos de opressão que são criados tanto para os animais quanto para as mulheres. Então, tanto a questão dos abatedouros, das instituições, e fazendo da mulher, né, da sexualização, um instrumento da pornografia em si, eu fui notando essa dificuldade, essa resistência de homens que estudam comigo, que até se encontram e se identificam no espectro da esquerda e se dizem na ideia do revolucionário, se encontrarem extremamente incomodados com eu trazer a ideia de que carne e pornografia são estruturas patriarcais e que tem que ser quebrado para a gente poder ter, de fato, ter uma revolução, sabe? Então, foi tipo, notei muito esse incômodo, tanto que quando eu terminei de apresentar o meu trabalho, eu encerrei ele com essa frase aqui da Carol J. Adams, que ela fala: como derrubamos o poder patriarcal se continuamos comendo o que ele simboliza? E aí, quando eu terminei de apresentar o trabalho, esse professor ainda se sentiu confortável o suficiente para dizer: olha, durante várias vezes o semestre inteiro, eu achei que o teu trabalho ia ser péssimo. E agora tu apresenta e eu consigo ver que realmente não era uma ligação que estava feita, assim, que não era uma coisa que estava dada. Então, diante desse incômodo e também dessas reações que eu encontrei, eu queria falar com você sobre essa dificuldade que a gente tem de trazer as estruturas para debate, porque é incômodo a gente trazer essas estruturas, né? É incômodo a gente apontar que são coisas que estão além, que nos depassam e que se a gente não combater essas coisas que são tão intrínsecas na nossa realidade, a gente não vai conseguir enxergar de fato uma revolução. Então, eu queria mais fazer esse compartilhamento todo para contar assim e perguntar para vocês como vocês encaram e como vocês levam na luta de vocês essa dificuldade, sabe? Como vocês fazem para falar de estrutura e tratar disso sem que a gente fique sempre saindo como a chata do rolê, sabe? Carol, que delícia te ouvir. Estou muito feliz, muito emocionada de saber desse seu processo. A gente sabe a gente recebe e-mail, recebe mensagens da importância que Outras Mamas teve no processo de algumas pessoas, mas é muito lindo sempre ver e ouvir, conhecer as carinhas e conhecer os processos, saber que você levou isso para a universidade, enche a gente de orgulho e é aquela sensação de que está fazendo sentido alguma coisa que a gente está fazendo, vamos continuar, que acho que está fazendo sentido. Então, primeiro, muito obrigada. Sobre esse enfrentamento, bem-vinda, é uma coisa que a nossa existência ela já confronta, né? Então, eu acho que a gente encontra estratégias, mecanismos de se proteger e de ser mais eficaz também, que é o que a gente quer.
é isso, a gente quer poder falar que esses símbolos e que essa linguagem, que essa estrutura, ela precisa ser rompida, e muitas vezes isso entra como uma acusação, né, uma ameaça, principalmente se for um homem, ou se a pessoa está se alimentando do que a gente está falando que é esse símbolo. Então, a gente sabe que a primeira reação é a defesa, né? Então, essa pessoa, ou ela pode ser violenta, ou ela pode te diminuir, que já é uma situação normal e que mulheres passam. Então, a gente está juntando aí muitas coisas que vão contra a estrutura e contra a norma. E essa defesa, a gente tem que ter bem claro sempre, que ela é estrutura e ela não é você. Na nossa criação, na nossa formação como mulher, a gente foi sempre colocado neste lugar de que não confronte, né? Não faça com que os outros se incomodem com a sua presença. Tenta ser o mais invisível possível, né? Tenta não causar, não causa. E aí a gente vai causar, a gente chega com dois, três elementos que são difíceis, né, de confrontar, assim, para quem está confortável com aquela situação, né? Então, isso é uma situação que a gente vai enfrentar e que a gente vai sempre enfrentar, mas o que eu posso dizer é que com a prática do enfrentamento, a gente acha engraçado algumas coisas, sabe? Assim, é tão previsível, né? E como a gente sabe que é a estrutura, e como a gente sabe que é o jeito que os códigos foram dados, a gente até sabe o tipo de argumento que vem. Eu e a Babi, a gente sempre, quando a gente vai para algum evento aberto, a gente ia, né? E tinha alguém que a gente sabia que ia confrontar a gente na plateia, a gente já sabia. As perguntas, o tipo de enfrentamento, o tipo de passivo-agressivo, são sempre os mesmos. A gente já sabe quais são, assim, muitas vezes. Então, é sempre lembrar do porquê que a gente está fazendo isso. E uma coisa que me dá muita força sempre para enfrentar e para continuar é lembrar quem veio antes da gente. Você trouxe o Como Arroz Tem a Fé nas Mulheres. Isso é uma das coisas que mais me dá força quando eu estou passando por uma situação dessa de enfrentamento. É tipo, Thaís, você está achando difícil enfrentar isso? Olha que tantas mulheres já passaram antes de você, né, para enfrentar, tanto que elas quebraram, tanto que elas ouviram, e a gente só está aqui por causa delas. Então, eu penso que as próximas só vão vir a partir desse meu enfrentamento hoje, né? Se elas vão encontrar uma sociedade melhor, se elas vão encontrar uma sociedade mais justa, se elas vão encontrar um terreno em que elas possam pelo menos lutar, é porque a gente está fazendo esse trabalho aqui hoje. Então, é lembrar que o que a gente está fazendo aqui é trabalho de quebrar normas e estruturas que estão, assim, muito, muito, muito enraizadas. Então, não é um trabalho que a gente vai ver resultado, né? A gente vai ver uma vitória ou outra, e isso é legal, porque a gente consegue enxergar. Para mim, enxergar vocês, que são mais novas do que eu, falando que a partir, talvez, de uma fala minha ou de uma indicação que eu trouxe, vocês são agora agentes dessa luta, para mim, eu já sinto, assim, que é uma vitória, né? Mas a sociedade que a gente quer ver, a gente não vai ver ela transformada. Mas a gente sabe que a gente está fazendo esse terreno, preparando esse terreno para que as próximas que vão vir já encontrem ele um pouco mais preparado, né? Um pouco mais. A gente acha que a gente vive um retrocesso, e a gente vive, porque as coisas não são escadinha, elas são bagunçadas, elas são cíclicas e vai e volta, então não é uma linha reta. Mas eu sei que o que a gente faz não é apagado. O que a gente está fazendo aqui não é em vão, sabe? Então, isso que me dá força para enfrentar qualquer tipo de coisa. E sabendo uma coisa que a Mangai trouxe que é muito linda, que essas pessoas não são nossas inimigas também. O homem que ele fica pistola e ele fica nervoso, ele veio de uma criação de que colocou ele nesse lugar muito confortável de poder. Então, eu sei que eu consigo trazer essa pessoa junto comigo e que ele também consegue ser agente transformador se ele enxergar a importância dessa luta e a importância de não existir essas hierarquias, essas estruturas. Então, entender também que aquela pessoa que você está confrontando é sobre aquela estrutura, sobre aquele símbolo, não é sobre ela, não é sobre destruir ela, né? Porque, no fundo, a gente está junto nessa. Não sei se a Babi quer complementar alguma coisa. Não, acho que a Thaís falou lindamente, e eu acho que, Carol, assim, lembrar que não ter empatia de falar, nossa, que pena, tadinho, ele também é vítima do sistema, mas entender que ele também está tão dentro desse sistema que é difícil
para ele, como homem, sair disso, né? A questão da masculinidade com a relação com a carne é uma coisa muito doida e que também é muito bem explicado no livro da Carol, né? Então, não é uma questão de ter empatia e falar, nossa, tadinho, olha só, ele não sabe o que ele estava falando. Mas entender que isso é uma hierarquia de poder mesmo, de posição, que ele está ali como seu professor, sabe? Então, ele já tem essa hierarquia de posição, ele é homem, né? Como você falou, ele já acha que ele sabe mais que você. Então, tem hora que a gente tem que saber também sair, sabe? É o que eu sempre falo, assim, tem hora que não vale a pena brigar, é só você fazer o seu trabalho e faz que alguma hora vai alcançar alguém, que se não for esse professor, vai ser outro. Agora eu vou abrir a pergunta para a Alicia. E a partir de agora, como o tempo já está avançando, vamos ser um pouquinho mais rápidos. E depois da Alicia, a Mayara, depois a Thaís e o Camai. Então, a gente vai tentar ser um pouquinho mais rápido. E se alguém tiver mais uma dúvida, a gente junta para depois mandar por um e-mail, tá certo? E é isso. Alicia, pode falar. Oi, gente, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Espero que sim. E, então, né, a minha pergunta era basicamente a mesma da Carolina. Super me identifico com o que ela falou, porque já tenho 2 anos como vegana, migrando agora para o veganismo, né, comecei vegetariana. E foi meio que um surto, né, virei vegetariana, fui morar sozinha e falei, não faz mais sentido eu comer carne. Então, parei logo geral, não tive essa transição bem pro volátil, né, no começo. E o que me sustentou mais foi escutar o podcast, porque, querendo ou não, a gente precisa de uma base para se firmar, né? Porque, às vezes, quando a gente começa com alguma ideia, aí vai começar a enfraquecer de por que eu virei vegana, né? Por que eu estou fazendo isso? E, assim, ter uma base sempre ajuda. E, então, para mim, naquela época, no passado, era muito surreal, assim, essa ligação da mulher com os animais, né? E, escutando o podcast, eu conheci também o livro Política Sexual da Carne, e no começo da pandemia eu comprei o livro e assim, lendo, né, a gente acha meio surreal ainda lendo o livro, mesmo ela mostrando os dados, a gente fala, nossa, essa ligação, será que é tudo isso mesmo? E no começo da pandemia também, eu sou jornalista aqui em Manaus, eu trabalho numa agência, Amazônia Real, e a gente participou de um monitoramento geral no Brasil, que era sobre a violência doméstica na pandemia, que era um vírus de 2 guerras, o nome do monitoramento. E, assim, eu fui responsável por escrever matérias aqui do norte, né, de alguns estados, e, assim, era muito bizarro como se encaixou com o que eu estava passando no momento lendo o livro, né? Porque a gente vê casos muito surreais, assim, de mulheres que foram mortas esfaqueadas, assim, só com instrumentos, não sei o nome técnico, né, mas com esses instrumentos, assim, faca, pedaço de madeira, instrumentos de cozinha mesmo, e caiu muito, muito com o que ela fala no livro, né? Que ela fala sobre isso, sobre alguns assassinos de séries que matavam as vítimas com armas, assim. E quando eu vi aquilo que acontecia mesmo, de verdade, perto da gente, né? Com mulheres que, sei lá, a gente poderia ter encontrado na rua, poderia ser uma pessoa que eu conhecia, que a ficha caiu, né? De, nossa, isso é real mesmo, isso acontece mesmo. E, assim, foi um trabalho muito pesado escrever essas matérias. E eu fui começar a entender o livro, né? Fui entendendo o livro, foi aquilo que fez eu ligar e eu fiquei, cara, tipo, como assim não tem mais gente falando disso, sabe? Como a Carolina falou também, né? Que até mesmo do nosso grupo social, as pessoas não sei lá, não ligam pra gente, não escutam a gente, e são pessoas que têm a mente aberta, assim, né? Entre aspas. E eu estava tão, assim, obcecada com isso, que eu já estava ficando meio triste. E a única pessoa que veio na minha cabeça falar foi a minha irmã. E eu compartilhei com ela, e ela não é vegana nem nada, né? Mas, assim, ela entendeu e falou, nossa, isso é real mesmo. E até hoje ela já manda falando que tem vontade de ser vegana e tal. E, então, assim, resumindo, né? A minha pergunta era basicamente a da Carolina, de como a gente... às vezes nem preciso falar disso para todo mundo, mas pensar uma pessoa que eu penso muito assim, né? Pensar uma pessoa que você sabe que vai aceitar um pouco do que você falar, que vai escutar um pouco do que você falar, e chegar nela, né? E talvez ela se interesse por aquilo e talvez compartilhe para outra pessoa, eu não sei. Mas, assim, eu como jornalista, né? Tô me formando agora, eu penso muito em querer atuar nessa área, querer falar sobre isso, mas eu também tenho muito medo de
de acabar as pessoas desvalorizando o meu trabalho, né? Levando para... Porque, assim, jornalista é muito condenado quando vai pautar, por exemplo, agora eu estou falando mais sobre a questão de gênero, sobre o meio ambiente, e a gente acaba sendo taxado de ativista, né? Eu não tenho problema nisso, mas, assim, às vezes eu recuo um pouco com esse medo de como estou começando agora, né? De não querer escolher algum lado de cara para acabar excluindo um pouco o meu lado profissional, né? E é muito isso, e como o podcast, né, é uma forma de comunicação, eu acho que às vezes é bom a gente escolher um nicho também para a gente trabalhar, porque eu acho também que se a gente dedicar nisso, vai colher frutos, né, como vocês falaram também. E era mais isso, assim, essa parte, né, de como comunicar isso, né, de como tratar isso de uma forma profissional. A gente está no caminho descobrindo aí como tratar isso de uma forma profissional. Você é jornalista, eu e a Thaís não somos, e estamos fazendo, às vezes, um trabalho jornalístico, mas é uma tentativa e erro, assim, saber como se comunicar de uma forma profissional. Na verdade, no podcast, eu acho que não existe, assim, é a nossa perspectiva e pronto, sabe? Às vezes, algumas pessoas perguntam, mas vocês não trouxeram um contraponto. Eu falo, não tem contraponto, é esse o ponto e só tem esse ponto mesmo. Se você quiser ouvir outro ponto, vai ouvir outro podcast. Sabe? Mais ou menos nesse sentido, assim. Você, como jornalista, tem um trabalho que tem que ser mais específico, obviamente, né? Para escrever essas matérias e tudo. Mas a gente sabe que todo trabalho tem um viés, né? Sempre vai ser sobre a ótica de quem está escrevendo, de quem está falando. Então, ser profissional vai ser como que você lida com o trabalho, como que você se apresenta com as pessoas, não necessariamente com relação ao conteúdo, pelo menos ao meu ver. Thaís, acha alguma coisa? Acho que é isso mesmo. Acho que cada vez mais a gente está tendo esses espaços da gente quebrar também a hegemonia dessa grande mídia, né? E a gente vê aí grandes jornais, grandes trabalhos jornalísticos, grandes portais, podcasts sendo feitos de maneira diferente da que a gente conhece aí, que vinha conhecendo de uma estrutura de televisão ou de um grande jornal. Fazer de maneira mais independente, mais ativista, contando com o financiamento do próprio público. Então, acho que tem maneiras e maneiras, e é esse o momento, sabe? É essa brecha da gente conseguir falar para pautar o que a gente quer de transformação. A gente não vai conseguir, eu que venho da comunicação, não jornalista, mas da rádio, TV, enfim, eu já trabalhei em Record, em SBT, e eu sei como essa ideia de entrar na grande estrutura para tentar transformar, sabe, dentro da grande estrutura, eu admiro quem ainda acredita que é possível, mas eu, como desiludida desse caminho, acredito que a gente tem muito mais força, a gente vindo por fora e criando ali as nossas bases. A gente teve um evento recente, semana de podcast, né, foi o dia do podcast, das mulheres podcasters, e uma fala de uma das mulheres, né, que ela representa aí a hashtag das mulheres, das podcasters periféricas, me tocou muito. Ela falou: a comunicação oral, a comunicação via áudio, é uma comunicação que já existe há muito tempo na periferia, seja através dos carros de som, seja através das rádios comunitárias. Então, essa tradição dessa oralidade para se comunicar, ela já existe em outros pontos, né? Em outras estruturas que não sejam através dessa grande mídia hegemônica, que vai ter um viés muito posicionado. Todos esses lados, como a Babi disse, não existe neutralidade, todo mundo vai ter posição. Então, se a gente vai brigar por essa posição, vamos já colocar a nossa, né? Que é a nossa voltada para essa transformação. Então, eu sou super a favor para vocês que são novos, que estão saindo da faculdade, eu entendo a preocupação financeira e de, como é que chama isso? Estabilidade, porque eu fiz esse caminho também, porque eu precisava garantir essa estabilidade, mas se for possível ter um pé lá para garantir essa estabilidade e um pé já fora, fazendo trabalhos autônomos, independentes, construindo essa coisa por fora, eu sou mega a favor. Eu acho que a gente tem que fazer por aí para quebrar, para diluir, sabe, essa grande hegemonia da mídia, essa grande voz, e só ela que chega, só ela que é ouvida. Então, projetos seus, sabe, diferentes, isso que o trabalho que vocês fazem, né, fazer um zine, fazer uma revista, um podcast, um canal no YouTube, acho que existem diversas maneiras aí de trazer o jornalismo
profissional, sim, mas que seja construído dessa maneira mais coletiva e mais da base mesmo. Não sei se eu respondi, mas acho que é por aí. Perfeito. E agora, como está muito próximo do horário de término e as meninas vão ter compromissos, então a gente vai pedir para ser mais rápido na pergunta, e eu deixo como sugestão também nas últimas perguntas, por exemplo, se a Bárbara se sentir mais contemplada por uma pergunta, ela que responde, e se sentir melhor com a outra, ela que responde, para ficar esse jogo mais rápido a partir de agora, e vamos para a gente prosseguir e dar tempo, beleza? A próxima pessoa que vai fazer pergunta vai ser a Mayara. Oi, boa noite, meninas. Muito prazer estar aqui com vocês hoje. Eu queria voltar um pouco na discussão da violência, assim, na questão da violência de gênero e doméstica, e falar um pouco do grupo das pessoas que são chamadas de deficiente, né? E como isso, às vezes, acaba sendo deixado um pouco de lado em algumas lutas, como a feminista ou mesmo a vegana, né? E não tem essa integração. E outra questão que eu queria saber é sobre a teoria que vocês colocaram de referente ao ausente, sobre a objetificação dos corpos dessas mulheres que acabam tendo uma maior dependência das pessoas que convivem com ela, né? Eu queria saber se vocês podem falar um pouco mais disso. Tá. Numa sociedade em que a gente tem uma ideia do que é normal e do que é ideal, qualquer coisa que saia dessa normalidade é considerada inferior, né? Então aí vai indo as mulheres, especialmente as mulheres negras, indígenas, as pessoas com algum tipo de deficiência, PCD, né? Então, a animalização é muito mais próxima dessas pessoas, a violência sempre vai ser maior das pessoas, e como você trouxe, é uma dependência, as pessoas dependem de outras pessoas para conviver, e se a gente não tem essa ética do cuidado que é trazida pela Dona Rosendo, aplicada em todos os âmbitos da nossa vida, essas pessoas vão ser colocados totalmente à margem, né? Não tem para onde fugir. A Carol não traz isso no livro, na política sexual da carne, mas esse é um ponto muito importante. Isso é um ponto, inclusive, que a gente tem que trazer para o podcast. Está sempre uma pauta ativa que está ali no nosso mapa de temas que a gente vai trazer. Está sempre ali, mas a gente ainda não fechou uma convidada para poder falar sobre isso, né? Ou várias pessoas para poderem falar sobre isso. Muito obrigada por ter trazido esse tema. Tá, se quiser falar mais alguma coisa. Não, vamos seguir com essa dica aí da Amanda para a gente contemplar todas. Dizer que a gente está sempre aberta a indicações de convidadas. A gente adora conhecer mulheres diversas que têm histórias massas para compartilhar, e a gente é muito aberta mesmo a receber essas indicações por e-mail ou pelo Instagram. Pelo e-mail é sempre mais fácil de ver, mas pelo Instagram também rola. Se você conhece alguém ou se você própria é essa mulher que tem uma história para contar ou que pode puxar um tema massa que vocês acreditam que tem tudo a ver com outras mamas, indica lá para a gente. Esse tema a gente trouxe uma vez com a Isabela, sobre a questão visual, né, para a questão da internet, da acessibilidade, a questão da comunicação, que é uma coisa que está no nosso horizonte, inclusive para a transcrição dos episódios. A gente vai lançar mais para frente um pedido de colaboração para que a gente consiga essa transcrição colaborativa, porque a gente não consegue dar conta de transcrever os episódios. Seria muito trabalho para a gente. Então, inclusive, se você conhece alguém, se você está disposto a entrar nessa turma de fazer a transcrição dos episódios, escreve lá para a gente também. Acho que é isso. Então, me veio na cabeça que a gente, no próximo mês, a gente vai estar nos 21 dias de ativismo e vamos estar de novo, parceria de GT Gênero com podcast, sobre justamente isso, sobre esse ativismo, sobre exploração contra a mulher. Quem sabe vocês quiserem uma parceria com a gente, ser um contatinho, a gente fica aí com a dica. E agora, Thaís, pode fazer a sua pergunta. Oi, gente, boa noite. Estão me ouvindo direitinho? Estão me ouvindo direitinho? Eu não vou conseguir aparecer, mas eu tô falando aqui, né? Então, eu queria só trazer umas coisinhas lá do início que me vieram à mente, né? Ainda mais quando eu olhei os comentários
documentários, né, da questão da violência dentro de casa, que atingia diversos corpos, né, o da mulher, o do animal, por exemplo, e que estava refletindo foi a questão do contrato sexual, né, e tipo e do contrato que acaba tendo quando uma pessoa compra um animal. E aí eu fiquei imaginando aqui como a partir da nossa estrutura, né, que acha que o homem deve ser a pessoa que vai promover a alimentação, que tem que ir trabalhar e trazer para dentro de casa, como isso acaba criando também aquela sensação de subalternidade, né? E aí, tá, tranquilo, que não é tão tranquilo assim, mas enfim, que acaba acontecendo. E aí as pessoas, eles acham, né, que tem esse poder sobre esse corpo, como também vai ter o poder sobre o corpo daquele animal que acaba ele resgatando. Não sei se vocês estão me entendendo, mas aí eu vi em um dos comentários que um cachorro, quando ele é considerado vira-lata, ele apanhava mais do que também aquele que recebia. Enfim, são relações, sabe, do dinheiro que perpassa também sobre essas vidas. E aí, para não me alongar, também quero trazer aqui a indicação do livro Ismael, de Daniel Kim, acho que é assim que se fala, que vai trabalhar sobre essa questão, né, de por que os homens, né, se acham no direito, se acham superior aos demais animais, né? Que história foi essa contada e por quem ela foi contada, né? Porque faz tanto sentido assim e a necessidade de a gente repensar e desconstruir. E aí vem a questão de extinção de alguns animais, enfim. É isso. E como pergunta, gente, eu queria saber se a Nanda, no início, ela perguntou, né, como vocês pensam, né, como é a formação do podcast de vocês. E aí eu quero saber se nessa formação vocês trazem, né, nos seus podcasts, soluções, né? E se trazem soluções, como são pensadas para atingir um público diverso, né, considerando a diversidade, né? As diversas construções que tem aqui no Brasil, né? As realidades múltiplas. Acho que é isso. Se deu para entender que eu falei super rápido para dar conta. Mas sim, desde já, obrigada, meninas, maravilhosa, estou aqui encantada. Ah, eu amei. Primeiro, obrigada, Xará, pela contribuição, achei muito boa, muito bom te ouvir. Eu fiquei lendo aqui no chat, eu li essa questão do que alguém trouxe, eu não lembro quem trouxe, me desculpa, a questão do vira-lata e do Doberman, né? A gente tem episódios sobre a questão da indústria dos pets também. Quem olha de maneira talvez superficial pode acreditar que os animais domésticos, né, são os animais que são os bem cuidados, porque os animais que sofrem são os animais da indústria, os animais de abate, os animais de consumo. E mesmo essa relação, né, que a gente tem dos animais que a gente traz para dentro de casa, mesmo quando não há violência, muitas vezes há, já é uma relação de dominação, né? Porque a gente parte do princípio de que aqueles animais ou eles são comprados, ou seja, ali não tem nenhum disfarce de que aquilo é mercadoria, né? A gente acredita, a gente teve esse último episódio sobre a questão da mercadoria com a professora Ana Paula Salviati. Tudo dentro do capitalismo é levado a ser uma mercadoria, transformado em mercadoria, inclusive a gente, no mercado de trabalho. E os animais não seria diferente. Mas no caso dos animais pets, dos animais comprados, isso aí fica na cara, né? Fica claro que aquilo ali é uma relação de mercadoria. Então, se a gente acredita, né? Se a gente diz para a nossa sociedade que você é livre quando você tem dinheiro para comprar e a partir do momento que você compra aquilo é seu, o animal que você compra é seu, você trata ele, você molda ele conforme for o ideal para você. Se a sua geladeira que você compra, de repente, está fazendo barulho, ou o espaço que você arrumou para ela não está cabendo mais, você vai dar um fim nela, você vai trocar por outra. E é assim que a gente vê os casos de maltratos, de abandono, quando o animal fica idoso, quando o animal fica doente, né? Esse descarte da vida. Então, nessa questão, o especismo, junto com o capitalismo, né, que trouxe essa posição de mercadoria, deixa isso muito claro, como a gente, dentro do especismo, a gente tem esse olhar de que o que né, que é o tal do fetiche do mercado, o que foi mais caro, né, o que é mais especial, porque veio de fora, porque foi um cruzamento de um canil, porque tem um registro, aquilo é mais importante. O animal
que não custou, então não entrou dentro da lógica do dinheiro que validou, porque você resgatou ele da rua, porque ele apareceu lá e já estava lá, porque hoje em dia tem já essa valorização do vira-lata, as campanhas, dos famosos, mas antigamente o vira-lata ele surgia ali na casa, acho que em muitos lugares ainda é assim, o vira-lata estava lá na rua, acabou vindo para dentro de casa, né? Porque a gente, apesar de tudo do referente ao dente, a gente ainda tem dentro da gente a empatia, da gente olhar para um animal, principalmente sofrendo, foi atropelado, a gente tem esse olhar empático que quer cuidar daquele animal. Então fica essa relação conflitante. É meu, mas eu tenho dó, mas eu amo, né? Porque a gente ama os animais que estão dentro da nossa casa. Mesmo a pessoa mais especista, né? Tirando as pessoas, sei lá, psicopatas, a gente cria uma relação de carinho e de afeto com aquele animal. Eu não sei se eu viajei, mas eu acredito que é por aí que a gente explica essa diferenciação. É especismo, claro, o especismo ele tem a questão não só da grana, né, do dinheiro que você envolveu naquilo, mas a questão estética, como tem pra gente, muito clara. Então, os animais que são considerados feios, né, os animais que são velhos, os animais que são esquisitos, uma deficiência, com deficiência, uma pata faltando, esses animais eles vão ser menos valorizados dentro dessa lógica do especismo de que o mais bonito, que foi mais caro, que foi mais valoroso por algum motivo, que veio de fora, uma raça, um cruzamento importante e tal. Então, tem muito por aí, sim. Sobre a questão do podcast, a gente tenta, vou tentar falar bem rapidinho, a gente tenta estruturar o roteiro de uma maneira que a gente apresente um problema, mas que no final a gente sugira alternativas, possibilidades, alguma esperança para que a gente não perca esse olhar de que é possível, sabe? Porque senão a gente traz muita notícia, a gente não é um podcast de notícia, mas a gente acaba falando de questões atuais, né? É pandemia, é Bolsonaro, é o agrotóxico, é a Amazônia, não sei o que. A gente não pode, né? Sei que é difícil dizer isso, mas a gente tem que tentar de que essa dor, né? De que essa tristeza de ver o que está acontecendo, que ela não paralise a gente, que ela seja combustível, que ela seja força motriz da gente sentir essa raiva, né? Porque não tem como sentir, porque a gente tem que sentir, enquanto a gente está sentindo, a gente está bem, mas a partir dela usar para essa transformação. Então a gente tenta, mas é uma linguagem, como a Bob disse, a gente vai construindo episódio a episódio, a gente também está descobrindo maneiras como a gente toca as pessoas, né? Como a gente pode dizer para você assim, ó, o seguinte, agrotóxico é um problema. Ah, então eu vou lá no Pão de Açúcar, quem tem grana, então eu vou lá no Pão de Açúcar comprar meu orgânico e pronto, problema resolvido. Não. A questão ela é coletiva, a questão ela é muito mais profunda do que o seu consumo individual. A gente tem uma tendência a descobrir o problema e querer resolver o problema para a gente. Então, a gente tenta trazer esse olhar de que a saída ela é coletiva e ela dá muito mais trabalho do que você resolver de maneira individual, sabe? Eu só queria fazer um pequeno comentáriozinho, que o Brasil é a segunda, né? Possui a segunda população de pets no mundo. Mas acho que a gente também precisa ficar atento, já, né, caminhando assim para o final e voltando um pouco de tudo que a gente falou, de violência, círculo de violência, de tudo isso, acho que a gente ficar atento aos sinais, né? Então, observar o seu bichinho, enfim, observar esses sinais assim nos lares, né? Por exemplo, se um animal ele está mais recuado, né, quando ele visualiza um perfil de uma determinada pessoa, né, então investigar isso. Acho que tudo isso aqui que a gente trouxe aqui de teoria do link, né, que a gente falou aqui, ela nos possibilita repensar novos protocolos de trabalho mesmo, né, tanto de atuação da polícia militar, mas também de profissionais da área, né, da clínica veterinária, né, que vai ter aquele primeiro contato ali com o animal machucado, enfim, geralmente quando o animal ele é vítima dessas agressões, né, dessas agressões, ele tem os membros fraturados, né, então acho que é muito da gente compreender também o nosso papel. Eu falo isso quanto futura veterinária, né? Então, a importância que a gente tem de se atentar e repensar esses protocolos diários, né? De atendimento, de escuta, né? De como abordar, fazer uma abordagem para já começar ali, meio que de forma tímida, fazer essa investigação e se detectar qualquer coisa anormal, suspeita, né? Detectar os órgãos responsáveis. Acho que é muito da gente, né? Se atentar mesmo. E uma outra coisa que eu queria comentar é que bichinho ele não pode ser enfeite para criança, ele não pode ser dado um coelhinho, não pode ser dado
A gente vê muito isso no Dia das Crianças, né? Época de Natal, festividade. Vou dar um animalzinho de estimação para o meu filho, para o meu sobrinho, para o meu primo. E ter um animal em casa, ele traz, né, muitas responsabilidades, né? É um ser vivo, né, que demanda carinho, afeto, alimentação, água. Então, esse cuidado, né, essa responsabilidade, ela também precisa ser trabalhada também dentro das escolas, né? De trabalhar isso na parte infantil. E eu acho que muito também desses observar também as nossas crianças. Claro, né? A gente vai com muito cuidado, com muito carinho, sem julgamentos. Mas uma criança, né, de 10 anos, uma criança de 8 anos, que ele se sente, né, com prazer de maltratar, né, de ferir, de mutilar um animal, ele precisa ser encaminhado por um profissional. Ele precisa ser avaliado, né? Ter um acompanhamento de algum profissional da área da saúde, né? Então, acho que é ficar atento mesmo a esses pequenos detalhes, mas que fazem toda a diferença e pode salvar vidas. Acho que é nunca apontar o dedo, fazer esse julgamento, sempre tentar ao máximo buscar e oferecer esse suporte, essa ajuda com um telefonema, né? A gente viu aí número 100, 180, quais são os órgãos, né? Quais são os centros que a gente pode estar detectando no nosso município, SUAS, CRAS, CREAS, né? Conselho tutelar. Então, fazer esse trabalho de base. Às vezes, a solução do problema, ela não vem de cima, ela vem de como você olha o outro do seu lado, né? Então, é muito nessas redes de apoio que a gente também compartilhou aqui com vocês, uma listinha de redes de apoios e referência. A gente colocou aí o podcast, né, de Outras Mamas, podcast de Pimenta, como referência para você estar acompanhando também e fortalecer. Acho que o tempo é pouco, a gente demandou um pouquinho mais, passou um pouquinho mais do tempo, a gente pede perdão, mas estava tão ótimo, né, que a gente nem viu o tempo passar. E, enfim, acho que eu fico muito contente e honrada de ouvir todos vocês essa partilha. A luta continua contra a violência contra a mulher, a luta continua contra qualquer violência que fere a vida, que fere a mãe terra, né? Então, não é só homem que maltrata animal, não. Infelizmente, tem muitas mulheres, né, que maltratam bichinho, animais de estimação, enfim. Essa luta, ela tem que ser diária, né? Então, vamos ficar atentos aos sinais. Nadar... E é isso aí. Eu falei aqui com o Camai no chat e a gente vai mandar a pergunta dele para as meninas responderem. E as perguntas que não foram respondidas, ai, que fofo! As perguntas que não foram respondidas, mas foram deixadas em formulários, também vamos encaminhar. Mas, devido ao tempo, a gente vai encerrar por aqui. E eu acredito que todo mundo gostou. Foi um bate-papo muito rico. E eu agradeço a presença de todo mundo, de quem ajudou a construir, das nossas convidadas mega especiais e de vocês também que foram convidados e estão aqui com a gente nesse momento de partilha, ouvindo, participando ativamente, falando, então escrevendo no chat. Muito obrigada por estar com a gente nesse domingo, nesse sábado, às 9h, ouvindo sobre esse assunto tão importante. E antes disso, eu tenho duas coisas. Eu queria mostrar aqui alguns bichinhos, e com o nosso muito obrigada, a Thay vai colocar, como nosso, que a gente fez para dizer um muito obrigada para todos que estão aqui. E a outra coisa que eu queria era a gente tirar uma foto. Não sintam-se vergonha, liguem as câmeras, e quem quiser agradecer, podem se sentir à vontade. Se vocês quiserem falar, Babi, se você quiser falar, Thaís, mas é isso. Representando todo o GT do Engaja Mundo e também como ouvinte, adorei e digo obrigada em nome de todos. Gente, muito obrigada. Eu falei para mandar para reunir todas as perguntas e mandar tudo para a gente, mas se vocês tiverem alguma pergunta, é só falar com a gente no Instagram ou, melhor ainda, no e-mail, outrasmamas@gmail.com. E é isso, muito obrigada pela oportunidade, foi bom demais estar com vocês. Sim, agradecer demais todos vocês, que trabalho lindo esse que está acontecendo e que vocês fazem, adorei, uma turma muito legal, eu amei essa nossa conversa, esse nosso sábado à noite, vocês são incríveis, estou apaixonada. Valeu, gente. E a gente também. Foi incrível, obrigada. E quem puder, liga a câmera agora para a gente tirar um printzinho e postar nas nossas redes sociais. E guardar também nessa memória.
eu gosto de sempre avisar, gente, para não pegar ninguém desprevenido. Então, eu digo assim, ó, vocês olham para a câmera de vocês e eu digo 5, 4, 3, 2, 1. Aí, quando disser 1, é porque eu tô printando, tá bom? 5, 4, 3, 2, 1. Eu vou tirar um segundo, só um momento. Vamos lá para o segundo print, só por segurança. 5, 4, 3, 2, 1. E é isso, pessoal. Muito, muito, muito obrigada. E a gente segue por aí, vocês vão receber as referências e continue com a gente. Acompanhe Ju Pimenta no podcast Pimenta para Jovem Refresco, acompanhe Outras Mamas, acompanhe as redes sociais do Engaja Mundo e a gente continua juntinho. E é isso, um beijão.